com a nossa audição ao anterior Ministro da Administração Interna, Sr. José Luís Carneiro, a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e eu, para cumprir aqui a grelha, como sabem, darei desde já a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, para a apresentação dos propósitos deste requerimento, e tem a palavra. Sim, 8 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Desde já agradeço a presença do Sr. Deputado e ex-Ministro da Administração Interna. O requerimento que a Iniciativa Liberal apresentou incide essencialmente sobre aquilo que foi feito e a necessidade de ouvir o Sr. ex-Ministro, o Sr. Deputado José Luís Carneiro, relativamente a este tema, prende-se com aquilo que tenha sido as decisões e as ações tomadas no âmbito da preparação das eleições europeias de 2024, que no fundo são o primeiro ato eleitoral em que os eleitores poderão votar em mobilidade, não apenas já no próximo dia 2, mas também em voto antecipado, mas também no dia da própria eleição, no dia 9 de junho. Este esforço, no sentido de haver uma maior digitalização e agilidade no processo eleitoral, com o objetivo também declarado de diminuir a taxa de abstenção, implicou um avultado investimento financeiro, material, humano, estando prevista uma despesa que pode ascender ao montante de mais de 23 milhões de euros, que pressupõe a aquisição de equipamentos informáticos, contratação de técnicos de apoio informático especializados e também a formação de cerca de 67.500 elementos que integram as mesas de voto sobre o funcionamento dos cadernos eleitorais desmaterializados, portanto, tem de ter formação sobre isso, e o suporte informático que será preciso ser dado também no próprio dia das eleições. Nós, quando apresentámos o nosso requerimento, faltava pouco mais de um mês para o ato eleitoral em causa. O nosso requerimento é de 26 de abril de 2024, foi votado no dia 8 de maio, e a verdade é que neste momento estamos a menos de 2 semanas do dia de eleições e em plena semana do voto antecipado, e esta é uma primeira nota que não podemos deixar de assinalar, que nos causa algum descontentamento, considerando estarmos já muito em cima da data em que se vão realizar as eleições. Considerando que eu tenho 8 minutos para apresentar o requerimento, eu vou aproveitar, e aproveitando que a seguir o Sr. Deputado também poderá fazer a sua intervenção, vou aproveitar já para fazer algumas questões para que possa, nessa primeira intervenção, também tentar responder a algumas delas. É importante, desde já, clarificar o ponto de situação à data da transição de pastas, saber quais foram as aprendizagens que retira deste processo e perceber ainda o que é que não terá sido acautelado ou o que é que poderá ter falhado durante a sua administração e que tenha sido passada à atual Ministra, a quem competirá resolver essas questões. E eu vou-me, inclusivamente, também reportar aqui a uma audição que o Sr. Deputado e, na altura, Ministro da Administração Interna, fez aqui nesta Assembleia, no dia 10 de janeiro, em que havia já um enfoque e uma preocupação relativamente ao tema da formação. E, portanto, era importante perceber que aspectos foram desenvolvidos para garantir que a formação tenha decorrido com sucesso. Foi certamente confrontado com feedback das formações online e dos utilizadores, que feedback lhe foi transmitido quanto ao decurso dessas formações, quando é que será finalizado esse processo, se tem ideia, e considerando o montante investido ao nível dos materiais informáticos, nomeadamente aos computadores, e considerando que esses computadores supostamente foram adquiridos apenas para este propósito, qual é que era o destino que o Sr. Ministro tinha equacionado para os mesmos após o processo eleitoral?
Um outro aspecto que ficou pouco claro naquela audição e que é da maior relevância entender é relativamente ao plano de contingência. Sabemos que ele, obviamente, poderá ter sofrido aqui algumas alterações já no decurso da atual governação, mas essa situação poderemos aferir a seguir quando fizermos a audição à Sra. Ministra da Administração Interna. Mas pergunto-lhe, no âmbito daquilo que foi a sua governação, não ficou claro qual é que é o âmbito da participação do apoio telefónico. Ou seja, foi dito na altura pelo Secretário de Estado, inclusivamente, que se houvesse, se um computador estivesse limitado, seja porque estava com algum dano ou sem acesso à rede ou qualquer situação do género, que iria haver uma linha de apoio que substituiria a mesa no escrutínio dos eleitores enquanto não fosse reposto o funcionamento. Isto é mesmo assim? Como é que se ultrapassou a situação? Vamos estar dependentes de uma chamada telefónica para resolver um problema informático num qualquer ponto do país? E se essa chamada telefónica não for suficiente para resolver o problema, o que é que está previsto como para ultrapassar as contingências? Que plano de contingência é que existe relativamente a este suposto apoio telefónico que seria dado no caso de mau funcionamento dos equipamentos informáticos? Nessa altura também foi-lhe questionado se existiam riscos de limitação de acesso a esta linha. Aliás, esta pergunta foi feita à Sra. Secretária de Estado, que indicou que foram feitos testes realizados em 2019 em Évora, mas que, entretanto, isto iria implicar um aumento de escala substancial, como é óbvio, e seria necessário garantir que as linhas de apoio estavam asseguradas e que estavam devidamente equipadas na escala suficiente para responder aos problemas que poderão existir. Consegue dar-nos mais indicações de qual é que é, de que forma é que está o processo neste momento? Como é que foi garantida essa escala para o apoio das mesas? Depois, têm saído algumas notícias relativamente ao ponto de situação dos técnicos de apoio informático, nomeadamente receios de que eles não sejam suficientes e receios de que não tenham feito a formação. Mais uma vez, salvaguardando que isso possa ter sido alterado após a sua saída, era importante perceber, a quando da transição da pasta, em que ponto de situação é que isto estava, qual é que teria sido a evolução, se estavam contratados os técnicos suficientes ou não, se tinha sido dada toda a formação necessária ou não, ou se essa formação estava devidamente calendarizada de forma a garantir que seria suficiente. Depois, também quanto aos testes de ligação à rede, no dia 10 de janeiro havia 156 locais de voto sem acesso, havia vários testes ainda a executar. Importa-se perceber se, quando deixou a pasta, já havia ou não total segurança de rede em todos os locais de voto, ou se, quando fez essa transição, ainda havia locais de voto em que isto não estivesse assegurado. Pronto, e fundamentalmente, se conseguisse responder a grande parte destas questões, na sua primeira intervenção ficava-lhe muito agradecida, senão depois, posteriormente, farei novas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. ex-ministro da Administração Interna e nosso colega deputado, José Luís Carneiro. Muito obrigado. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu queria, antes de mais, transmitir à Sra. Presidente e também às senhoras e aos senhores deputados que aceitei com gosto o convite que me foi feito para poder contribuir para o esclarecimento e para a informação e para o nível de informação o mais adequado possível em matérias que são sensíveis e que correspondem a uma mudança de paradigma no processo eleitoral e, portanto, queria dizer que aceitei com gosto esse convite para usar da palavra na Comissão, antes mesmo da Comissão ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna, quem agora, desde 2 de Abril, tem responsabilidades na execução de um projeto que é um projeto que suscitou um amplo consenso político também em sede parlamentar. Permitam-me que lembre que a desmaterialização dos cadernos eleitorais e a generalização da opção de voto em mobilidade em todo o país e para as comunidades portuguesas no estrangeiro, de que não nos devemos esquecer, corresponde a um salto, do meu ponto de vista, a um salto qualitativo
na nossa vida democrática e, particularmente, nos direitos de participação eleitorais. Esta medida, queria também lembrá-lo aos senhores e aos seus deputados, é a 6ª medida de aperfeiçoamento do nosso processo e método eleitorais, aliás, objeto de amplos consensos político-partidários em sede deste Parlamento, que ilustra, aliás, que é possível construir com um amplo consenso político soluções de modernização das infraestruturas essenciais ao exercício da qualidade da nossa vida democrática. Gostaria de recordar algumas delas porque elas se enquadram numa abordagem global que não deve faltar aqui, independentemente da preocupação que depois temos com o router ou com a ligação específica numa mesa de voto em qualquer local deste país. Recordo que terminamos com o número de eleitor e passamos a utilizar apenas o número do cartão do cidadão, removendo algo que existia já ultrapassado e que foi uma mudança muito significativa. Adotámos o voto em braille, também foi uma mudança que se traduziu numa mudança qualitativa da maior importância. Empreendemos o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro, processo no qual também estive envolvido, na altura com a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, que permitiu que mais de 1.200.000 portugueses passassem a ter direitos eleitorais que desde 76 nunca tinham logrado alcançar. Testámos o voto eletrónico, como aqui foi referenciado, no distrito de Évora, com, aliás, grande sucesso. Adotámos, durante a pandemia, uma solução de voto antecipada em mobilidade, como todos bem se recordam, e que deu prova, e por ter dado prova se consolidou agora como solução que tem vindo a ser generalizada, e estamos a cumprir, portanto, o objetivo do voto em mobilidade em todo o território nacional e nas comunidades portuguesas, a partir de um compromisso que era o da desmaterialização dos cadernos eleitorais, que era um obstáculo técnico, tecnológico, que tinha impedido até aqui esta mudança. É claro que, em relação às eleições europeias, elas têm uma característica que facilita essa generalização do voto em mobilidade, que é o facto de termos um círculo eleitoral único, o que permite fazê-lo, procurando com isto garantir melhores condições de participação ao processo eleitoral. Recordo também que a solução prevê um sistema de informação geográfica que permita que, perante a detecção de mesas de voto que estão com sobreprocura, os cidadãos eleitores possam optar por outras mesas de voto. É também uma primeira solução, uma primeira vez que se utiliza este mecanismo de informação geográfica da Secretaria-Geral do Ministério e que permite essa resposta ainda mais qualificada, além do voto em mobilidade, os cidadãos poderem detectar as mesas que têm sobreprocura e optarem por outras mesas de voto. Quando deixei as funções no MAI, a 2 de abril de 2024, quando assumi funções aqui na Assembleia da República, o ponto de situação sobre a preparação das eleições europeias, com voto em mobilidade, e a partir desta mudança tecnológica dos cadernos eleitorais, era o seguinte: estavam previstas as ações de formação para os membros das mesas, a realização de testes às infraestruturas de comunicações, os testes aos cadernos eleitorais desmaterializados e aos sistemas de contingência. E claro está que há matérias relativas aos sistemas de contingência que, por força das ameaças e dos riscos que hoje impendem sobre os sistemas eleitorais, compreenderão que não me compete aqui poder falar sobre eles. Aquilo que sugiro é à senhora deputada e aos senhores deputados que, querendo, naturalmente, e com o diálogo com a Sra. Ministra da Administração Interna, possam dialogar com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e, tratando-se da primeira comissão, podem sempre também pedir reuniões de trabalho, quer com a Comissão Nacional de Eleições, quer com o Gabinete Nacional de Segurança, onde poderão obter níveis de informação que, como compreendem, pelas circunstâncias desta ser uma comissão aberta, não poderei, digamos, referir. Não poderei e não deverei referir. Por outro lado, estava também... tinha sido objeto de aprovação em resolução do Conselho de Ministros, ainda conseguimos aprovar essa resolução do Conselho de Ministros, por forma a garantirmos os recursos financeiros, orçamentais, para este investimento. Queria chamar a atenção que o investimento previsto é superior a 48 milhões de euros e não 24 milhões de euros, na medida em que esse investimento dos cerca de 23 milhões de euros é o investimento para a infraestrutura informática, nomeadamente para a aquisição de novos computadores. Perguntou-se qual era o destino pensado para esses computadores. Na altura, o diálogo que houve com as senhoras secretárias de Estado nas diferentes áreas
era que pudesse ficar afeto às forças de segurança ou também ou aos municípios. Quero lembrar que fizemos uma avaliação com o Ministério da Educação para verificar se os equipamentos que tinham vindo para o processo de digitalização das escolas poderia permitir computadores em número suficiente para podermos ter os computadores disponíveis no processo eleitoral. Contudo, depois de várias avaliações técnicas, chegou-se à conclusão de que, dadas as necessidades de formatação e de segurança nos equipamentos, era um risco acrescido estarmos a utilizar esses equipamentos em detrimento de equipamentos novos que permitissem essa formatação, essa segurança e essa garantia que tem que ser dada por parte da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Recordo que a 28 de dezembro, foi só a 28 de dezembro, que foi aprovada a Lei 80/2023, que estabeleceu regimes excepcionais do exercício do direito de voto em mobilidade e do direito de voto antecipado para a eleição para o Parlamento Europeu, a realizar em 24. Recordo que a proposta de lei entrou no Parlamento a 2 de junho de 2023, ou seja, só 5 meses depois é que a lei foi aprovada aqui e, como compreendem, a lei estabeleceu normas que orientaram opções que tinham que ver com as opções técnicas para a própria Secretaria-Geral do MAI. Por exemplo, uma das alterações feitas numa norma no número 8 da respectiva lei teve implicações nos termos em que os trabalhos poderiam ser realizados. E foi apenas publicada em 30 de novembro de 2023. Como sabem, e foi publicada no Diário da República no dia 28 de dezembro. Como sabem, esse é um período com limitações típicas e, portanto, só a partir de janeiro e de fevereiro é que os procedimentos de concurso puderam, muitos desses procedimentos, ser lançados. Incidindo em 4 áreas fundamentais: equipamentos informáticos, redes de comunicação, formação dos técnicos de apoio informático e, por outro lado, os planos de contingência. Equipamentos informáticos. Tinham sido entregues quando saí 5.340 equipamentos adquiridos através de concurso público internacional. A distribuição iniciou-se a 14 de março e estava previsto terminar a 19 de abril. Foram entregues ao Ministério dos Negócios Estrangeiros também 200 equipamentos equipados com VPN, que garantem a segurança das comunicações das mesas a criar no estrangeiro, com os cadernos eleitorais desmaterializados alojados na Rede Nacional de Segurança Interna. Ou seja, foram proporcionados os equipamentos que permitem que no estrangeiro possam ser constituídas até 200 mesas, não tem que ser 200, até 200 mesas, em função das possibilidades da própria rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estava em curso o envio do material eleitoral para a Corep, como sabem, é a instituição que o Ministério dos Negócios Estrangeiros trata das questões eleitorais, e em curso várias dimensões de logística eleitoral. Quanto à rede de comunicações, estava em curso com os municípios, estava a ser feito o levantamento de todas as coordenadas geográficas de todos os 6.200 locais onde habitualmente são colocadas as mais de 12.600 mesas de voto em território nacional e 162 locais no estrangeiro, precisamente para garantir o tal sistema de informação geográfico para essa georreferenciação da sobreconcentração da procura em determinadas mesas eleitorais. O Sr. Presidente, se permite um pouco mais, estou praticamente quase a terminar, sim, mas julgo que é útil para todos. Se for rápido, agradeço então que seja sucinto. Estava identificado como um dos pontos a exigir acréscimo, tinha a ver com a avaliação da cobertura de rede, na altura em que saímos, no âmbito das comunicações e acesso aos cadernos eleitorais desmaterializados em todos os locais. Era, portanto, um dos constrangimentos que estava identificado. Entretanto, de acordo com as informações de que disponho da parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses, é de que esses constrangimentos estão ultrapassados na generalidade do país, tendo em conta também que há, digamos, planos de contingência, nomeadamente na atribuição de responsabilidades especiais ao Presidente da mesa de voto, quer no acesso a equipamentos, quer na utilização de equipamentos redundantes para o acesso aos cadernos. A formação dos técnicos. Essa formação iniciou-se, quer no âmbito do acordo com o Instituto de nas outras rondas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há outras informações úteis que certamente darão resposta às questões que o Sr. Sim, acabará por dar, com toda a certeza. Ao Sr. Deputado do PSD, Nuno Jorge Vasco. É o PS. Peço desculpa, tem aqui a ordem. Pode, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É que é a grelha. Sim.
Sr. Presidente, era só uma interpelação mesmo sobre a condução dos trabalhos. Eu sei que há uma questão de precedente e que tem que se ter cuidado, mas uma vez que o Sr. ex-ministro e deputado... Pois, foi essa a minha interpretação, mas a precedência... Não, eu acho que se calhar se todos estivéssemos de acordo, era mais útil, uma vez que vamos colocar questões e o Sr. ex-ministro só volta a responder depois, era mais útil para todos nós podermos ouvir toda esta explicação até ao fim e colocarmos as questões a seguir, eventualmente descontando no tempo de uma ronda seguinte ou qualquer coisa para cumprir o rigor dos tempos, mas eu acho que nos era mais útil ouvir primeiro a explicação até ao fim, não prejudicava. É uma sugestão, Sr. Presidente. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu acho que resolveria a forma como eu iria solucionar. Eu ia perguntar ao Sr. Ministro se podia concluir a sua intervenção. E, portanto, era a minha primeira pergunta. E, portanto, acho que resolvia. Se não houver oposição, depois descontarei o tempo, até porque mesmo o Sr. Ministro também tem constrangimentos em termos de tempo e eu estou a zelar pelos seus interesses também. Então, se não se importa, pode concluir. Ainda poupa o tempo. Presidente, muito obrigado. Eu tinha, de facto, uma consulta médica marcada para 1h40 e pedi à Sra. Presidente que pudesse fazer uma antecipação para esta hora, às 11h30. Queria agradecer à Sra. e aos seus deputados também o facto de ter sido possível. Bom, quanto à formação dos técnicos de apoio informático, queria dar conta de que, na altura, foi identificado, porque estamos a falar de formar cerca de 67 mil agentes com noções básicas, para além das mesas, do apoio, digamos, estamos a falar de cerca de 13 mil pessoas para estarem, digamos, disponíveis. Na altura, a primeira, digamos, questão que se colocou foi onde poderíamos ir buscar estes técnicos. Eu queria dar conta de que a Sra. Ministra do Ensino Superior de então mostrou-se totalmente disponível para mobilizarmos os estudantes universitários dos cursos de informática, quer cursos no âmbito do Ministério da Educação, cursos 7, quer no âmbito do ensino superior, dos politécnicos, das universidades, quer uma forma também de mobilizar os jovens para um processo que é um processo democrático. E havia vários milhares, digamos, de estudantes identificados que poderiam ser mobilizados para esse esforço. Depois veio a verificar-se não ser necessário e foi estabelecida, portanto, uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional em território nacional, no caso dos Açores, com a instituição com o género dos Açores e, no caso da Madeira, com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Estava prevista a disponibilização de 3 plataformas de recrutamento de voluntários para os concelhos no território continental, para os Açores e para a Madeira, e estava também prevista que essas ações se realizassem a partir de maio. Desde 1 de dezembro de 2023 foram realizadas formações para agentes eleitorais membros das mesas, contamos com 13.979 inscritos, membros de mesa voto antecipado em mobilidade com mais de 1.380 inscritos, membros de mesa cadernos eleitorais desmaterializados, 481 inscritos. Quanto aos sistemas de informação, devido precisamente à norma, ao número 8 da Lei 8023, houve a necessidade de retirar do subprojeto de sistemas de informação toda a informação relativa ao registro de votação dos eleitores, que passou a estar no sistema registro de votantes da responsabilidade da Casa da Moeda. Foi ainda desenvolvido um sistema de suporte ao plano de contingência que permite aos membros da mesa recorrer a suporte telefónico automático ou por operador a realizar as mesmas opções disponíveis nos cadernos eleitorais desmaterializados, portanto responde a uma questão que formulou, com recurso a uma aplicação e com o uso de computadores portáteis atribuídos também às mesas de voto. Como bem sabemos, em sede de mesa de voto o Presidente é soberano, a mesa é soberana, para determinar os termos em que, por um lado, recorre aos recursos disponíveis, recruta os próprios recursos, quer em relação ao diálogo que tem com o próprio Poder Municipal, que é a sede que pode disponibilizar esses recursos, e a informação que tenho também da Associação Nacional de Municípios Portugueses é de que esse diálogo tem decorrido bem, sendo, de facto, um dos pontos mais exigentes. O dia 1 de junho vamos ter testes em todo o país e vamos ter a percepção, digamos, todos aqueles que participarão nas mesas eleitorais têm também uma contribuição para esse esforço.
vamos ver qual é, porque a Administração Eleitoral está convicta de que depois de participarem no processo de teste, participarão no ato eleitoral. E ficaremos com uma análise mais rigorosa no dia de 1 de junho, com os relatórios que forem emitidos pela Comissão. Mas o que permitirá também termos ainda tempo de precisamente mobilizar os sistemas de contingência para as necessidades que venham a ser detectadas. Aqui, já sendo uma competência que não é do deputado, mas que será da Sra. Ministra da Administração Interna e da equipa da Administração Interna. O que estava em curso? Estava também em curso a melhoria das infraestruturas de suporte aos cadernos eleitorais desmaterializados, nos 2 centros da Rede Nacional de Segurança Interna, a implementação de um sistema de apresentação dos locais de voto e da informação sobre a afluência aos mesmos através da plataforma de informação geográfica do MAI, a alteração ao sistema de informação de gestão do recenseamento eleitoral, por força dos dados caírem na Casa da Moeda e toda a garantia da segurança, e são dados encriptados, ficarem sob a sua alçada, para posterior destruição, de acordo com aquilo que está previsto, aliás, na própria lei. O orçamento previsto para estas eleições era de 48.281.000 euros, para ser mais rigoroso, 48.281.973 euros e 51 cêntimos. Este valor estava distribuído da seguinte forma: 11.964.000 para transferir, transferências fundamentalmente para os municípios, material de apoio 1.318.000, serviços de apoio 6 milhões, equipamento e serviço de suporte aos cadernos desmaterializados, aqui toda a infraestrutura tecnológica e informática, estamos a falar de 16.400.000, reforço dos sistemas centrais e planos de contingência 5.657.000, ainda para outros investimentos 497.000 euros, para a campanha de sensibilização de informação 1.929.000, tempos de antena 3.705.000 euros e para despesas na área das tecnologias mais 691.000 euros. Ficaram de ser enviados aos 308 municípios 28.490 equipamentos informáticos que permitem o funcionamento das 13.500 mesas previstas. Estava previsto ficarem 5% de equipamentos informáticos de reserva. Para as mesas de voto no estrangeiro foram entregues, como disse, 500 equipamentos informáticos e 200 equipamentos VPN, que permitem constituir as tais até 200 mesas de voto. Ficaram ainda cerca de 100 equipamentos informáticos para reposição ou substituições de avarias e estava previsto o envio de 14.300.000 votos para as 12.762 mesas de voto em território nacional e no estrangeiro. Previsto ficou ainda a constituição de uma reserva distrital em cada uma das regiões autónomas, sob a guarda e a responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, para o caso de haver a maior afluência em territórios, na Costa Vicentina, no Algarve, em determinadas regiões do país, onde se prevê que possa haver um afluxo, um acréscimo de afluxo. E, portanto, há reservas previstas nesses mesmos territórios para corresponder a essas necessidades. Este era, Sra. Deputada, o ponto de situação à data em que saí, portanto, das funções. Tive o cuidado de conversar com a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que me disse que os constrangimentos identificados eram 2, rede, e, portanto, essa dimensão estava, portanto, a ser ultrapassada com recurso, inclusivamente a comunicações via satélite, com routers, com cartões que foram entregues nos municípios, para garantir essa resposta, e com redundâncias. E, por outro lado, esse sim, agora vamos ver no dia 1, os recursos humanos para poderem estar no apoio ao suporte, no suporte, nomeadamente aos cadernos eleitorais, para que seja simples, todos já participaram nas mesas eleitorais, em detrimento do papel e com a descarga em papel. Fundamentalmente o que se faz é a descarga no computador, com o reporte para a mesa, que, digamos, também verifica o abate, para evitar que, portanto, possa haver uso abusivo do direito eleitoral. É tudo, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra agora ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 2 aspectos prévios a realçar. Um cumprimento ao Sr. Deputado Dr. José Luís Carneiro. É sempre um gosto encontrá-lo nas diversas funções, porque já o encontrei. Também felicitá-lo pela disponibilidade que sempre demonstrou, quer
vindo hoje, que é, não me posso esquecer, no dia 10 de janeiro de 2024, a solicitação do próprio para prestar esclarecimentos nesta mesma comissão. Bem, os aspectos a realçar e a salientar é, desde logo, o esforço hercúleo para diminuirmos a percentagem altíssima da abstenção, cerca de 69% no último ato eleitoral. Bem como salientar também os números envolvidos e que o Sr. Deputado aqui nos trouxe. Bom, 5 meses após, o tempo que demorou também a parte legislativa, 5 meses após ter sido ouvido, está o Sr. Deputado novamente aqui para prestar alguns esclarecimentos. Alguns o Sr. Deputado já os prestou e eu iria focar-me à data da saída do Sr. Deputado enquanto Ministro da Administração Interna, com alguns números que gostaria de saber. Qual era o número de técnicos de apoio informático em falta à data da sua saída enquanto Ministro da Administração Interna? Depois, esta pergunta foi-lhe formulada quando veio cá, no dia 10 de janeiro, e não foi respondida, que é a seguinte. Dos 153 locais sem cobertura de rede, se consegue identificar, em termos de distritos, não individualmente, obviamente, bem como os 90 locais por georreferenciar. Depois, Sr. Deputado, eu continuo sem perceber como é que este teste de stress, vamos chamar assim, teste de stress, é feito no dia 1, um dia antes de já poder haver o voto antecipado. E também, Sr. Deputado, à data da saída, enquanto Ministro da Administração Interna, se estava elaborado algum relatório para enviar à Assembleia da República, obviamente, de acordo com o que está previsto na própria lei, no artigo 10º, número 2 da Lei 80/2023, que obriga a manter a Assembleia da República informada através de um relatório. Se estava algum finalizado ou se foi enviado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em grande medida, agradeço também ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, antigo Ministro da Administração Interna, pela disponibilidade para prestar esclarecimentos. De facto, como referiu, esta matéria parte de um trabalho que já vinha sendo realizado, em que o ponto de partida fundamental é a desmaterialização dos cadernos, que, aliás, cuja a idealização até era para um outro contexto que não necessariamente de eleições no contexto interno, porque, de facto, este exercício, este mecanismo que se introduz para tentar diminuir o impacto previsível de uma má data para a realização das eleições europeias, que nos escapa, na medida em que não podemos controlar, e o objetivo fundamental é garantir a maior participação possível, e que também só é possível no quadro de umas eleições em que há um colégio eleitoral único, e, portanto, só nas eleições presidenciais e nas eleições para o Parlamento Europeu é que seria configurável uma modalidade destas. E, efetivamente, o debate parlamentar que aqui fizemos, e que, de facto, demorou algum tempo precisamente, porque algumas destas soluções foram afinadas em diálogo parlamentar com vista a aumentar a fidedignidade do processo eleitoral, com vista a garantir a existência não só de acompanhamento, mas depois também da realização de auditorias posteriores ao sistema para avaliar se ele de facto continuará a ser uma exceção para este ato eleitoral ou se algumas das medidas podem ser tornadas permanentes ou de alguma maneira adaptadas de outra forma. Mas há aqui uma matéria que, obviamente, e agradecemos muito os esclarecimentos já prestados, bastante detalhados quanto a estes pontos, mas há aqui 3 elementos que alteram substancialmente ou dificultam ainda mais a tarefa de quem ainda estava em funções e de quem está em funções atualmente. No momento de elaboração do ato legislativo ou da apresentação da proposta de lei, era previsível que se realizasse um ato eleitoral em 2024 e já se realizaram 3 e vamos a caminho de mais um e, portanto, de facto, ele acresce a um cenário de mobilização de agentes eleitorais da Comissão Nacional de Eleições, da Secretaria-Geral do MAI, muito superior àquilo que era expectável no momento da realização da entrada da proposta de lei e mesmo no momento em que tem lugar a aprovação do ato legislativo, também não se esperava a realização de mais 2 atos eleitorais, como veio a ocorrer posteriormente. É certo que apenas nas regiões autónomas, mas ainda assim com um impacto no stress do sistema, se quisermos chamar-lhe assim. Depois, em segundo lugar, também há uma dimensão que é relevante, a própria mudança do governo, ou seja,
a sucessão de titulares da pasta, obviamente em relação a alguns procedimentos, do que percebemos, do que já nos permitiu a sua intervenção dar a perceber, os procedimentos estavam lançados e, portanto, o que havia era um conjunto de questões pendentes, mas o essencial e o grosso das aquisições, dos procedimentos de contratação, do desencadeado dos mecanismos e da articulação com a Associação Nacional de Municípios estava já em curso. E, obviamente, também talvez terceiro aspecto, este pode ser menos inovador, ou pelo menos pode ser menos surpreendente, podia-se já antever que ele pudesse ter esse risco adicional, mas, obviamente, as matérias de segurança, a que, aliás, o Sr. Deputado já aludiu, as ameaças aos procedimentos eleitorais são uma preocupação crescente no quadro das eleições em geral, mas em particular das eleições para o Parlamento Europeu. Muitos, se calhar, também receberam a notícia de que há uma investigação em curso pelas autoridades belgas dirigidas a interferências externas em atos eleitorais e, portanto, a decorrer enquanto falamos. A própria OSCE tem vindo a desenvolver missões de acompanhamento e desenvolveu uma em território nacional. Penso que as várias forças políticas e partidos também foram ouvidos no quadro dela e, portanto, é um eixo de preocupação acrescido em relação aos quais, efetivamente, esta matéria importa ter alguma preocupação acrescida. Se em relação aos meios informáticos os esclarecimentos já são bastante detalhados, aqueles que nos pode prestar até à data de 2 de abril, portanto, há uma segunda parte dos elementos desta audição que recolheremos da parte da tarde da Sra. Ministra da Administração Interna, quer quanto aos meios informáticos, quer quanto aos recursos humanos, quer quanto ao teste de stress. Eu não lhe chamaria propriamente teste de stress, a expressão utilizada. Eu acho que ele é mesmo o teste das operações, porque a carga real de eleitores a aceder ao sistema, ou de mesas a aceder ao sistema, essa só no dia é que será suscetível dessa aferição. Mas ainda assim, neste contexto, a matéria da redundância, eu percebo que seja aquela sobre a qual pode prestar menos esclarecimentos, porque é mais reservada, mas efetivamente, do que nos parece, dos dados que nos deu e também do que tem sido o acompanhamento já em curso pela Comissão Nacional de Eleições, criou-se, para além deste mecanismo, formas adicionais à disposição dos membros das mesas para poderem suprir a dificuldade de acesso. Bem sabemos que este modelo é de implementação complexa, porque estamos a substituir um mecanismo de realização de eleições que conhecemos há 49 anos, por um modelo em que o acesso ao caderno eleitoral é feito por via desmaterializada. Isto poderá ter também esse impacto acrescido e esses elementos adicionais. Mas o plano de contingência, se os elementos que puder acrescer sobre o desenho e sobre as preocupações que estiveram na base dessa faculdade de acesso alternativo quando o sistema estiver em baixa, era aqueles em relação aos quais algumas das preocupações que temos vindo a registar se assinalam. E concluía por aquilo por onde devia ter começado, que era só a observação de que, obviamente, o Partido Socialista viabilizou a audição, o convite para que o Sr. Deputado José Luís Carneiro aqui estivesse presente, mas parece-nos que o bom princípio nas audições e na prestação de contas deve ser um de continuidade, ou seja, idealmente, não é que não temos todo o gosto em receber o Sr. Deputado José Luís Carneiro nesta comissão, da qual também pode vir a qualquer momento, evidentemente, mas o ponto é, na lógica do funcionamento das instituições, a Sra. Ministra da Administração Interna, enfim, presta esclarecimentos sobre a totalidade do que aconteceu antes e depois de funções, até porque tem uma capacidade de se municiar de informação, enfim, diferente e atualizada, e, portanto, a audição determinante, muito importante para percebermos isto, será a audição da parte da tarde, sem prejuízo de muitas das pistas que já nos deixa e de sabermos onde pegar no fio à meada para perguntar com os desenvolvimentos posteriores. Portanto, nesse sentido, muito obrigado e peço desculpa por ter excedido os 26 segundos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, não sei por que ordem quem inicia. O Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, estão à porta eleições para o Parlamento Europeu. Estas eleições são, por infeliz tradição, particularmente dadas à abstenção. Em 2019, dos quase 11 milhões de eleitores portugueses inscritos, apenas cerca de 35% exerceram o direito de voto. Este número lamentável, já de si reflexo de um sistema que repele a participação popular, torna-se obsceno quando vista a abstenção nos círculos de imigração. De quase meio milhão de portugueses, de quase 1,5 milhão de portugueses, residentes no estrangeiro e inscritos para exercício de voto, apenas cerca de 13 mil, ou seja, menos de 1%, tomaram parte naquele ato democrático. A título de exemplo, nas europeias de há 10 anos, 2014, votaram cerca de 5 mil imigrantes. São números que, apesar do crescimento marginal, nos devem forçosamente envergonhar coletivamente e cujas causas são bem conhecidas. Mas mais do que bem conhecidas, são causas que se vão repetindo uma e outra vez, sem que nada pareça ser feito no sentido de os ultrapassar. Junta-se às dificuldades reiteradamente observadas e tantas vezes denunciadas no voto postal,
uma chocante e incompreensível falta de alternativas. Desnecessário será recordar aqui, quanto a isso, o escândalo ocorrido nas recentes eleições legislativas, em que foram declarados nulos, geralmente por falta de cópia de documento de identificação, quase 40% dos votos. O caso lança o descrédito sobre aquele mecanismo de voto, o único verdadeiramente disponível para a larga maioria dos imigrantes portugueses. Enquanto Ministro da Administração Interna, o Sr. Deputado José Luís Carneiro não soube impedi-lo. A falta de informação, culpa do Estado, não dos imigrantes, ditou que fossem parar ao lixo o voto de 122 mil portugueses. Considerando que estas eleições, na verdade, foram essencialmente preparadas na vigência do seu governo, tem o país e, sobretudo, os nossos compatriotas emigrados razão para acreditar que será diferente com o ato eleitoral do próximo dia 9 de junho? O voto presencial, mas de proximidade, seria, a nosso ver, a grande alternativa ao atual e comprovadamente defeituoso sistema alicerçado nos consulados e no voto postal. Concorda com esta análise? Se sim, como compreender que nada tenha sido feito nesse sentido ao longo de 8 anos de governação socialista? Como entender que nas europeias do próximo mês os portugueses residentes na Alemanha, por exemplo, só tenham à sua disposição 6 mesas de voto? Ou que os quase 400 mil eleitores que vivem em França só tenham ao serviço 8 mesas de voto? Senhor Deputado, os milhões de portugueses residentes no estrangeiro merecem resposta clara a estas perguntas. Muito obrigado. Sr. Deputado Armando Grave tem a palavra. Já está. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado José Luís Carneiro, na qualidade que foi de ex-Ministro da Administração Interna, a quem desde já estendo as minhas saudações. As eleições europeias que se avizinham decorrerão em ambiente de experimentação e salto tecnológico. Para quem vê com exasperação o crescimento, poucas vezes contrariado, da erva daninha da abstenção, a aposta no voto em mobilidade é motivadora. Representa a abertura de um caminho de modernização e aproximação do processo eleitoral às necessidades específicas de cidadania que há que aprofundar e ir melhorando, como todos sabemos e queremos. Quanto mais longe se for nele, no processo, mais sólida será a democracia portuguesa e mais representativas serão as suas instituições, as nacionais e as europeias. Este é o nosso ponto prévio e diz respeito às intenções. Mais importante será a implementação. Enquanto ex-Ministro da Administração Interna, o Dr. José Luís Carneiro presidiu o assunto, já que foi tratado, a um caos inexcusável no voto da imigração, que já foi referenciado pelo meu colega. Resta saber se produziu melhores resultados na preparação do voto em mobilidade e no processo humano e tecnicamente exigente de desmaterialização e informatização dos cadernos eleitorais. Há sinais preocupantes neste sentido. Noticiava o ECO, jornal, que dos 12 mil técnicos de apoio informático dados pela Comissão Nacional de Eleições, como necessários à realização das europeias, apenas 5 mil, na data, receberam até aquele momento a formação adequada. O processo de formação começou apenas em 1 de abril. E nisto talvez resida o problema. Será o caso? São de prever transtornos nas eleições devido à insuficiência desses técnicos? Assunto muito preocupante, por outro lado, é a criação de um serviço de denúncia de supostas fake news pela CNE. Estranhos tempos em que, de novo, os serviços do Estado se atribuem, ou se auto-atribuem, a responsabilidade de interferir no livre debate democrático para separar, em nome da população, o que é a verdade, o que é mentira, o que é certo ou errado, o que é aceitável ou inadmissível. Agradeço que termine, que já está... Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino já. É difícil não olhar para esta ideia deplorável, liberticida e enfatizadora do povo português, sem que à cabeça nos venha à memória de comissões de censura e policiamento de opinião. Esta é uma tentativa de poligrafização oficial do debate político. Seria importante ouvir do Dr. José Luís Carneiro, nosso colega deputado, comentário sobre este assunto, assim como acerca do que expus anteriormente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Senhora Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, obrigada pela explicação inicial do Sr. Deputado, que permitiu clarificar já uma série de questões, mas eu agora fazia-lhe 2 ou 3 perguntas e sei que em algumas, se calhar, vai ter alguma dificuldade em responder, porque eu estou mesmo bastante preocupada com se o sistema não funcionar. Vamos fazer um teste no dia anterior ao dia das eleições, ou pelo menos do voto antecipado. O que é que acontece se o teste correr mal, se for um fiasco? Que alternativas há? As pessoas vão poder votar ou não vão poder votar? Portanto, isto é uma preocupação e era importante perceber como é que as coisas... Qual é o plano B, se é que existe? Depois era importante perceber também, porque, e corrija-me se eu estiver errada, este processo todo começou com lançamentos de concursos e recrutamentos da responsabilidade do MAI, mas parte disso depois foi passada diretamente para as autarquias. Porquê? E precisava de perceber porque é que o processo inicia todo, de contratação de técnicos, do material informático, o que é que disto passou do MAI para a responsabilidade das autarquias e porquê? Se isto, inclusivamente, foi a meio do processo. E agora, algumas perguntas um pouco mais específicas, que é... a contagem, obviamente, é manual, mas pergunto-lhe se os resultados depois vão ser enviados de forma eletrónica, usando o sistema que está a ser implementado, se a formação que foi contratualizada para os membros das mesas de voto, se ela foi de caráter obrigatório para todos os membros, ou seja, todos os membros em todas as secções de voto do país, tanto no dia 2 como no dia 9, tiveram formação adequada, se sim ou se não, ou se só alguns é que tiveram. E se, na data em que cessou funções, tinha a garantia, e se não, se passou essa preocupação, que acredito que sim, obviamente, de ter assegurado, ou de estar assegurado já, o número suficiente de recursos humanos contratados e formados para garantir que a eleição no dia 9 e o voto antecipado no dia 2 decorrem com a maior normalidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabiano Figueiredo. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Carneiro, fazer uma nota prévia que o Bloco de Esquerda viabilizou esta audição, porque o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista era do entendimento que a devia viabilizar, mas queremos sublinhar que a responsabilidade pela prestação de esclarecimento sobre esta matéria é, no nosso entendimento, da Ministra da Administração Interna e não do Sr. Deputado José Luís Carneiro. Portanto, serei muito sucinto nesta minha intervenção, porque boa parte dos esclarecimentos o Sr. Deputado já os prestou, perguntando-lhe só se na opinião do Sr. Deputado foi tudo feito por parte da Administração Interna e das autarquias para garantir que este modelo novo que o país vai experimentar decorre em plena normalidade. Ou seja, se acha que no conjunto do território as pessoas que estarão na mesa indicadas pelos partidos, convém sublinhar, terão as competências, os meios a seu dispor para garantir que o ato eleitoral decorre de forma normal, se acha que todas as ações de formação e campanhas de esclarecimento que o Ministério da Administração Interna pôs em curso durante o seu mandato, quando ocupou o cargo, foram suficientes, se entende que os meios informáticos que serão disponibilizados no ato eleitoral são suficientes e qual é que é o plano decisado pela Administração Interna no caso de as mesas de voto não funcionarem. Ou seja, qual é que é, como dizia a Sra. Deputada Mariana Leitão, o plano B no caso dele ser necessário. Por último, porque nós confiamos no nosso sistema eleitoral, o nosso sistema eleitoral tem 50 anos de prova e
e de notas positivas. Nós queremos aproveitar esta audição para sublinhar que temos a plena confiança no nosso sistema eleitoral. Ele precisa de ser melhorado, sem dúvida. Houve problemas na migração, sem dúvida. Creio que se cometeram alguns erros que devemos corrigir. No entanto, Sr. Ministro, Sr. Ex-Ministro, eu quero lhe perguntar se não acha que este ato eleitoral tem todas as condições para, em consonância com todos os anteriores que nós tivemos em 50 anos de democracia, decorra em plena normalidade. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado. José Luís Carneiro, enquanto ex-Ministro do MAI. Felizmente, a administração eleitoral tem continuado a evoluir, principalmente há uns anos para cá, pondo em prática vários instrumentos, vários procedimentos que todos, ao longo dos anos, fomos debatendo e desenvolvendo. Este é naturalmente um dos mais relevantes. A generalização do voto em mobilidade é algo muito relevante e as questões que foram aqui colocadas sobre os meios, sobre os procedimentos, acho que já estão, a esmagadora maioria delas, colocada. Eu tinha uma dúvida que tem a ver com a simultaneidade de duas operações que são ambas complexas. Uma é a utilização do recenseamento eleitoral desmaterializado, dos cadernos eleitorais desmaterializados, e outra do próprio voto em mobilidade. E o que queria perguntar era se foi estudada a possibilidade de fazer isto em momentos diferentes, ou seja, de ter podido introduzir a desmaterialização dos cadernos eleitorais numa eleição em que não houvesse voto em mobilidade, para testar primeiro a infraestrutura e a utilização da infraestrutura do recenseamento eleitoral e da desmaterialização dos cadernos, com a segurança de saber que não havia o risco de alguém votar numa mesa que não fosse a sua, e, portanto, era muito mais fácil, nesse caso, conferir o funcionamento do sistema e não havia riscos tão elevados, até porque aí a redundância podia ser a redundância física, uma vez que as pessoas só poderiam votar na mesma numa mesa de voto. Nós testaríamos o caderno eleitoral desmaterializado, mas em caso de falha teríamos o físico para recorrer, coisa que não acontecerá nesta eleição com a simultaneidade. E, portanto, eu pergunto se isso foi equacionado e tendo sido equacionado, porque é que não se fez em dois momentos? E porque é que se corre este risco, que eu acho que existe, ao ser simultâneo, é muito maior o risco que estamos a testar as duas coisas ao mesmo tempo. Depois, o caso absurdo. O que é que acontece se se vier a detectar que alguém votou duas vezes? Ou seja, que por alguma deficiência de comunicação ou atraso no reporte à plataforma, que de facto, porque pode acontecer, num computador ser descarregado o voto de uma pessoa e ela, por alguma razão, não ser assumida no sistema. Não é impossível que isto aconteça. Mais difícil é que isto acontecendo seja detectado, é verdade. Mas eu acho que o facto de não ser detectado não nos descansa, não é? O que nos tem de descansar é que ninguém vota duas vezes. E portanto, em termos de atualização, em termos de funcionamento, por um lado, de comunicação e, por outro lado, de atualização do registro central, que garantia há de que isto não possa acontecer? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, darei agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro para responder, pedindo que seja sucinto, de maneira a compensar o tempo que teve a mais na primeira ronda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra. Dizer que concordo com aquilo que foi dito. De facto, os serviços, como foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, os serviços da administração do Estado são a garantia da continuidade, independentemente de quem está no exercício de funções. E, portanto, quando também recebi a comunicação do requerimento, também mostrei estranheza. Contudo, tenho gosto em estar com as Sras. Deputadas e com os Srs. Deputados na prestação desta informação. Quanto ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, primeira questão, o stress e o teste no dia 1 de junho.
Nós teremos, nesta altura, mas a Sra. Ministra da Administração Interna poderá dar números, digamos, mais rigorosos, mas julgo que tínhamos há dias cerca de 150.000 a 180.000 pessoas inscritas para votar no dia 1. Claro que só fecha hoje, portanto, à meia-noite, ou às 0 horas, às 11h59. E, portanto, também não há, portanto, assim, uma procura e uma carga de tal ordem que, efetivamente, possa provocar receios dessa natureza. Mas é evidente que, quando falamos de sistemas eletrónicos tecnológicos, há sempre que contar com essas possibilidades. É a razão pela qual há planos de contingência, que eu depois julgo que é uma matéria que só mesmo a Sra. Ministra da Administração Interna pode e deve pronunciar-se sobre eles, nos termos e até onde entender que se deve pronunciar sobre eles. Queria deixar ficar uma palavra, aproveitando o que disse o Sr. Deputado, uma palavra à administração eleitoral, aos funcionários da administração eleitoral do Ministério da Administração Interna. Como aqui disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, este tem sido um esforço imenso, que foram eleições legislativas, foram eleições nos Açores que não se esperavam, foram eleições na Madeira que também não se esperava, e tudo isto é uma carga e um stress sobre os próprios funcionários que dia e noite têm estado em carga e em pressão, e, portanto, eu queria deixar ficar aqui uma palavra de reconhecimento público e de profunda gratidão, enquanto cidadão e também enquanto deputado da Assembleia da República, por este trabalho e por esta dedicação dos funcionários da administração eleitoral, que têm sido confrontados com vários processos eleitorais, todos eles bastante exigentes. Queria dar conta de quanto ao número de mesas, os 163 locais sem cobertura, e a questão que havia também do número de informados em falta. Portanto, a informação que tenho, depois da conversa com a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi de que os constrangimentos, estes 2 constrangimentos identificados, que estavam sanados. Haverá uma questão ou outra pontual no país, de acordo com como foi transmitido, no que respeita à cobertura, mas que está a ser solucionada, e também no que respeita à questão dos técnicos, mas aqui as autarquias têm capacidades para mobilizar recursos para esse efeito, para esse objetivo. Portanto, essa é a palavra que me foi, portanto, transmitida pela senhora representante dos municípios portugueses. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não posso concordar mais com o que disse em relação aos atos eleitorais não previstos e que provocaram também uma pressão muito forte sobre todo o sistema da administração eleitoral. Queria, contudo, sublinhar essa dimensão, ou seja, desde há 2 meses, portanto, que são 2 meses completos, que não tenho informação, digamos, detalhada sobre o sistema, naturalmente que vou acompanhando, porque tenho, em primeiro lugar, como cidadão, temos todos o dever de estar a acompanhar aquilo que é relevante na nossa vida coletiva, mas, portanto, há desenvolvimentos que certamente a Sra. Ministra da Administração Interna poderá deixar ficar da parte da tarde. Quanto como é que, em caso de haver, digamos, falhas sistémicas pontuais nos cadernos desmaterializados, como é que as mesas poderão aceder? Pronto, a informação que me tinha sido transmitida é de que os próprios membros das mesas terão computadores portáteis ao seu dispor, para que possam substituir-se com a autorização do Presidente da Mesa, quer pelo uso desses portáteis, quer pelo uso dos telemóveis que lhes vão ser facultados com acesso às, digamos, plataformas que estão nos cadernos desmaterializados. O Sr. Deputado Ricardo Pinto do Chega queria, para ser rigoroso, dizer o seguinte. Eu lembro ao Sr. Deputado que em 2015 tinham votado para as eleições legislativas, depois por colegas deputados, e nesse caso que tinham votado em 2015 27.000 portugueses no estrangeiro. E tinham votado para as eleições presidenciais cerca de 12.000 portugueses no estrangeiro. Com um recenseamento automático, no primeiro ato eleitoral posterior ao recenseamento automático, que permitiu que mais 1.200.000 acrescessem aos 318.000 que estavam recenseados em final de 2018, permitiu que passássemos para 150.000 cidadãos portugueses no estrangeiro a participar no ato eleitoral. E nas últimas, como verificaram, foram mais de 300.000 a participar no ato eleitoral. Há dimensões, que foram aqui referenciadas, que levam a que sejam anulados um volume significativo de votos, que só podem ser alteradas por força de decisões da Assembleia da República. Portanto, não se pode assacar ao Ministério da Administração Interna, porque é uma competência da Assembleia da República alterar a lei eleitoral. E, preferencialmente, com um amplo consenso. Esse era um trabalho que estava em curso. Eu queria aqui, permitam-me que o faça também nesta sessão. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem sido um dos deputados mais competentes e mais capazes e mais laboriosos
nas alterações processuais às leis eleitorais e é talvez, se calhar, hoje alguém que mais sabe destas matérias, a par com a sua deputada Isabel Oneto, que aqui não se encontra connosco, mas tem trabalhado consecutivamente nestas matérias. Eu tive o cuidado, como Ministro da Administração Interna, de escrever uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República de então, Sr. Professor Dr. Augusto Santos Silva, disponibilizando o Ministério da Administração Interna para trabalhar nas mudanças processuais que poderiam ser feitas. Há uma solução que há muito tempo foi discutida entre os deputados da imigração e a solução passa por manter o voto por correspondência, mas notificando previamente os portugueses que querem votar por correspondência, pedindo que se dirijam à administração eleitoral e, ao fazê-lo, estão a criar uma vinculação que permite mandar os boletins de voto só para aqueles que têm a expressa vontade de exercer o direito eleitoral. E, ao fazê-lo, poderão dispensar a cópia do cartão de cidadão e ultrapassam, desta forma simples, uma complexidade que leva a que haja anulação, porque em vários países não têm condições para fotocopiar, outros não permitem a fotocópia do cartão de cidadão e, portanto, não se pode, a lei não deve exigir, pode porque o faz, mas não deve exigir obrigações que depois não podem ser cumpridas em vários países, nomeadamente fora da Europa. Portanto, está aqui na Assembleia da República, eu também estou disponível para, sendo interpelado nesse sentido, poder contribuir para essa reflexão que está feita e que o Dr. Pedro Delgado Alves é alguém que tem acompanhado esse assunto com muita profundidade. E os deputados da imigração são conhecedores dessa matéria. E, portanto, as afirmações que foram feitas pelo Sr. Deputado não têm rigor, porque não têm rigor. Eu julgo que é o essencial do que há a dizer. São, naturalmente, ouvidas com a mesma atenção que as outras intervenções, mas não são rigorosas e, portanto, deve ser afirmado que esta Assembleia da República proporcionou condições de voto aos cidadãos portugueses do estrangeiro que estão entre as mais avançadas da Europa. Aliás, se forem comparar os sistemas eleitorais de outros países, olha, da Holanda, países avançados, da Holanda, da Itália, da Espanha, em relação às comunidades emigrantes que estão no estrangeiro, vai verificar que nós temos das leis mais progressistas em relação à participação dos cidadãos eleitores do estrangeiro. O Sr. Deputado Armando Bravo sublinhou o facto de ser uma opção adequada. Quanto à questão dos imigrantes, pronto, acho que para o termo caos, julgo que não devem utilizar essa linguagem, honestamente, porque acho que ela cria um alarido que não se justifica, porque está explicado e está identificado pelo menos um dos pontos críticos que pode ser removido com decisões da Assembleia da República. A formação, pronto, julgo que já bem respondi às questões da formação, ela tem vindo a ser feita de acordo com o que estava calendarizado e assim continuará. A Sra. Deputada Mariana Leitão, os planos de contingência, julgo que já respondi, a Sra. Ministra poderá naturalmente referir-se a eles nos termos em que entender adequado. A Sra. Deputada formulou uma pergunta, entretanto, que permita-me que lhe dê conta de que acho que vale a pena a leitura do que diz a lei eleitoral sobre o papel das autarquias na organização do processo eleitoral e na organização das comissões recenseadoras, na organização do próprio recenseamento. Ou seja, as autarquias têm um papel crucial em todo o sistema eleitoral português. Portanto, porque é que as autarquias são chamadas ao processo? Porque a lei lhes confere essa possibilidade, porque tudo o resto, todas as questões, resultaram daquilo que estava previsto, ou seja, a Administração Central fez o que tinha que fazer, depois, em diálogo com a Associação de Municípios Portugueses, os municípios foram chamados, municípios e freguesias, porque são atores essenciais na concretização das opções relativas aos sistemas eleitorais. Mas, portanto, essa é a razão pela qual os municípios têm e têm que continuar a ter um papel determinante na forma como se organiza todo o processo eleitoral, porque a responsabilidade do próprio Presidente da Câmara e do Presidente da própria autarquia de freguesia na organização da constituição das mesas. E daqui decorre, portanto, desta afirmação que o Sr. Deputado tinha feito, resulta uma segunda questão, que é, então, mas a formação foi obrigatória para os membros das mesas, desde logo quando, como se sabe, as mesas, somente as autoridades locais, freguesias e municípios, têm consciência de quem fará parte das mesas eleitorais e por isso é que promove depois uma reunião com os representantes dos partidos políticos para, digamos, fecharem a constituição das mesas, ou seja, não se pode falar de formação obrigatória num tempo em que as mesas ainda não estão constituídas. Depois da sua constituição, que é um processo local, e da sua constituição, então aí depois se determina aqueles que fazem a formação. Aqueles que estavam nas mesas, como disse, as inscrições foram na ordem dos números correspondentes aos membros das mesas de voto,
estamos a falar de cerca de 13.000 a 14.000 elementos que compõem o conjunto das mesas eleitorais, e depois aqueles técnicos ou funcionários municipais ou de freguesia com conhecimentos na área de informática, a quem estava prevista ser ministrada a formação adequada. É uma operação relativamente simples. É entrar no computador, ir ao caderno, verificar o nome, como se faz em papel. A operação é como se faz em papel, verificar o nome, proceder à leitura do nome e fazer a descarga do respectivo caderno eletrónico. E, portanto, o papel das autarquias aqui foi determinante e também é devida uma palavra de reconhecimento aos municípios portugueses neste esforço e noutros esforços que se fazem, como bem se sabe, como bem sabem alguns dos deputados que se encontram nesta mesa. A senhora deputada, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo, se os meios são suficientes. Bom, aquilo que eu posso garantir é que todos os meios que a Secretaria-Geral colocou no plano de investimentos para concretizar este objetivo, aquilo que fizemos foi colocar todos os meios financeiros e orçamentais para garantir esses objetivos. E, portanto, parto do pressuposto de que sim, de que os meios necessários foram aqueles que eram considerados adequados por parte da administração eleitoral. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, eu queria aqui sublinhar uma das afirmações que fez. De facto, a nossa administração eleitoral tem uma experiência muito grande. Aliás, como bem sabem, é a nossa administração eleitoral que no âmbito da cooperação bilateral com os países africanos de língua oficial portuguesa, coopera na organização dos processos eleitorais e na consolidação das mudanças e na modernização dos próprios sistemas eleitorais, e essa capacidade, essas competências são reconhecidas. É, portanto, uma competência de Estado, não é uma competência do Governo que momentaneamente está no desempenho destas funções. Eles, fundamentalmente, a administração eleitoral coloca as necessidades ao poder político, o poder político determina os meios orçamentais, financeiros, para cumprir essas necessidades, e a administração eleitoral goza da autonomia no desenvolvimento das suas capacidades e daquilo que a lei lhe confere. Quanto às eleições de 9 de junho, portanto, a questão é se poderá evoluir, porque é que não evoluíram, portanto, porque é que não se fez previamente a desmaterialização para testar e depois a questão de porque é que avançou em concomitância, digamos, em simultaneidade. Bom, porque, de facto, avançámos quando depois de termos proposto datas alternativas às eleições europeias, em Bruxelas, não foi aceito e, portanto, fomos confrontados com uma data das eleições europeias, que era uma data que tenderia a acentuar os níveis de abstenção. E, tendendo a acentuar os níveis de abstenção, entendeu-se que era útil, que era muito pertinente avançar com esse objetivo histórico que era dos cadernos desmaterializados. Claro que este processo que agora se faz, e com certeza, e agora aqui procurando também dar o devido suporte político a quem tem responsabilidades no meio, porque eu sei bem que são as funções exigentes no Ministério, o Sr. Deputado João Almeida também sabe, e, portanto, aquilo que eu quero formular é os votos das maiores felicidades para estes dias de votação, e, como deputado, aquilo que posso garantir é que, da minha parte, a Sra. Ministra terá todo o apoio, toda a colaboração, como disse desde a primeira hora em que lhe entreguei a pasta de transição. Porquê? Porque é uma mudança muito significativa. E se no fim do dia detectarmos que houve falhas, pois com certeza que não há mudanças desta natureza que não tenha falhas. O que podemos fazer, e julgo que é aquilo que a Administração Eleitoral fez e tem vindo a fazer, é procurar antecipar aquilo que são os riscos e as ameaças ao processo e ter planos de contingência, planos de resposta em circunstâncias limite que o próprio sistema permita e que seja possível antecipar. Há sempre aspectos, como aliás bem sabemos, no sistema tradicional. Quantos de nós já não teve essa experiência? Eu comecei a minha vida com 18 anos a presidir uma mesa eleitoral, foi a minha primeira experiência e, portanto, sei bem que no dia há sempre circunstâncias e por isso é que há uma mesa que é soberana, que remete para a ata e portanto, se houver depois direito a protesto, há o direito a protesto em relação àquilo que venha a funcionar menos positivamente. Sra. Presidente, quero agradecer a oportunidade que me deu, também de poder, por um lado, explicar um pouco mais, ter um pouco mais de tempo e também poder participar com os meus colegas deputados nesta reflexão, nesta informação,
e logo, certamente, a Sra. Ministra da Administração Interna terá outras informações mais completas aos seus deputados, aos meus colegas deputados. Se não pude corresponder a todas as questões, é também sinal de limitação na informação que tenho e muito obrigado pelas questões e pela oportunidade que tive de poder explicar com algum tempo as questões que até à data de 2 de abril estavam à minha responsabilidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradecer-me também mais uma vez a disponibilidade e penso que os esclarecimentos que foram úteis e até servirão e terão muita utilidade para as audições que ocorrerão à tarde. Reitero os meus agradecimentos, fazendo votos de um bom mandato também como deputado e que a sua colaboração será com certeza essencial nestas matérias da administração interna, dado a experiência acumulada e o conhecimento. Muito obrigada.